Você tá doido, meu filho? Hoje o editorial tá pegando fogo. Nós vamos falar da Venezuela, nós vamos falar do Brasil, nós vamos falar, né, de decisões de invasão de outro país, soberania. Não, hoje o editorial tá bom, daquele jeito que nós gosta, tá? Mas vamos lá. Hoje é dia 28/10/2025, esse é o nosso segundo editorial do dia. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, debatendo um pouquinho mais sobre a política. Preste atenção no seguinte caso. Teve um caso em que um opositor brabo desse governo de esquerda resolveu não acatar mais as ordens de um Supremo Tribunal comprado, também, né, de um governo autoritário, e resolveu fazer denúncias e pedir pressão dos Estados Unidos contra o regime. Agora, o próprio regime entrou com uma ação no Tribunal Superior lá, pedindo a retirada de cidadania e que essa pessoa seja tratada como traidor. Você achou que eu estava falando do Brasil? Não é do Brasil, é da Venezuela. Mas você viu a semelhança? Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Então, seja muito bem-vindo, honra e prazer estar com vocês. O link da Imigra Mais está na descrição e o do canal Editorial Central também com o nosso amigo Samuel Fernandes, que vai estar aqui no quinto editorial de hoje. Fechado? Tamo junto? Então, bora para cima. Vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando. Matéria da UOL aqui. A Venezuela anuncia a captura de grupos, né, de grupo de supostos mercenários ligados à CIA, ou seja, ligados à Agência de Inteligência dos Estados Unidos, né? Matéria publicada aqui recente no UOL. O que a Venezuela está querendo com tudo isso? Vamos entender? O governo da Venezuela anunciou a captura de um grupo de mercenários ligados à CIA, Agência Norte-Americana de Inteligência. Ele não especificou que grupo seria esse, se é a galera da Academy, qual é o grupo mercenário. Mas esse grupo mercenário, segundo a Venezuela, estava lá pelo prêmiozinho pequenininho, coisinha tiquinha, tá? Que é os 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Vivo ou morto, né? Vivo ou morto. É muita grana. Dá para resolver sua vida pro resto da vida, né? Quiser pegar um estilingue e ir atrás do Maduro, fique à vontade. Mas a grande questão é, foi feito um exercício conjunto entre o arquipélago de Trinidad e Tobago e os Estados Unidos. Trinidad e Tobago é um arquipélago, fica bem de frente à Venezuela. E dali dá para jogar míssil, dá para fazer outras coisas em cima, né, dos venezuelanos. E aí, eles estão acusando que Trinidad e Tobago não está fazendo só exercícios militares, está articulando, né, a derrubada do Maduro. Inclusive, viraram inimigos agora, né, de Trinidad e Tobago. Caracas denunciou a provocação militar de Trinidad e Tobago em coordenação com a CIA, a Agência de Inteligência Americana, para provocar uma guerra no Caribe. Eles afirmaram que o movimento não se trata de exercícios de defesa, e sim de uma operação colonial de agressão militar que busca converter o Caribe em um espaço para a violência letal e o domínio imperialista dos Estados Unidos, né? Nota também diz que a traição de Trinidad e Tobago causou a morte de pescadores inocentes no Mar do Caribe. Pescadores inocentes, né? O Maduro ainda é mais cara de pau do que o Petro. Quer dizer, o Petro é mais cara de pau do que o Maduro. Porque o Maduro ainda fala, não, mataram pescadores inocentes, estava pescando o quê? Coca, né? Só pode. Deve ter algum peixe branco chamado coca, né? O fentanil. Então, o Maduro disse que eram inocentes. O Petro falou que eram trabalhadores do tráfico, que não se pode fazer isso com os tadinhos dos trabalhadores do tráfico. O governo Trump tem feito ataques a embarcações que supostamente estariam encarregadas de drogas no Caribe. É bom que eles sempre falam, supostamente, né? Agora, sabe o que me chamou a atenção? Vou colocar esse vídeo do INEG aqui para que vocês assistam aqui comigo. O engraçado é que o ditador Maduro agora, né, e outros ditadores ficam falando em soberania. Engraçado que na hora de invadir a soberania dos outros, aí não se fala em soberania, porque esse mesmo ditador Nicolás Maduro é essa figurinha carimbada que queria invadir esse Essequibo lá na Guiana, que queria fazer merda lá na Guiana. Agora, você vem com esse papinho de que ele
Está preocupado com a soberania? Ah, vá plantar favas, né? Esse discursinho da esquerda já não nos convence mais. Dá uma olhada o que o Oineg falou, matéria muito boa do Oineg. Olha, é evidente, ninguém pode defender a intromissão de um país nos assuntos de outro país, muito menos uma invasão. Mas beira o ridículo ver o ditador Nicolás Maduro recorrendo à ONU, pagando de vítima dos Estados Unidos, justo ele que ameaçou invadir a Guiana, realizou um referendo para anexar a região de Essequibo, que pertence ao país vizinho, chegou ao cúmulo de divulgar um mapa falso da Venezuela, já contendo esse pedaço da Guiana incluído. Então, quando se trata de agredir os outros, Maduro não respeita limites nem apelos internacionais. E agora quer ajuda para se proteger. É muito sem vergonha, né? Pelo amor de Deus, é muita sem vergonhice, né? Então, que ainda bem, né, que tem alguns jornalistas que já estão, assim, encarando a realidade dos fatos, né, e explicitando o tanto que essa gente é cara de pau, tá? Essa matéria foi publicada ontem, matéria do UOL. Rastreador mostra bombardeiros dos Estados Unidos voando sobre a Venezuela. A pressão militar está gigantesca. O Trump já gastou milhares de dólares, milhões de dólares, para fazer essa pressão militar, para enviar um efetivo gigantesco de soldados para resolver o problema da Venezuela, ou seja, melhor, para resolver o problema da América Latina. Tem que cair o ditador Nicolás Maduro. 2 bombardeios B-1B sobrevoaram o mar do Caribe em frente ao litoral da Venezuela na segunda-feira. Segundo dados de acompanhamento de voos, na terceira demonstração de força desse tipo, envolvendo aviões militares americanos nas últimas semanas. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o Trump está fechando o cerco em cima do ditador Nicolás Maduro. Não tem outro argumento. Está fechando o cerco em cima do Maduro. Isso aí é fato, né? Fica escancarado. Olha só a matéria da BBC News Brasil. Trump, sem dúvida, quer derrubar o governo da Venezuela, diz aliado de Maduro à BBC. Tá claro, evidente, não é mais se, é quando. O Saab, que é o procurador deles lá, William Saab, afirmou que Trump quer transformar a Venezuela em uma colônia dos Estados Unidos. Sorte da Venezuela se isso acontecer. O brabo é o povo venezuelano ser colonizado, né, entre aspas, né, ser dominado, escravizado por um ditador que domina e destrói o país. Não há nenhuma dúvida de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está tentando derrubar o governo da Venezuela, disse à BBC o procurador-geral do país, Tarek William Saab, que é um aliado próximo do presidente Nicolás Maduro. Saab afirmou que Trump quer transformar a Venezuela em uma colônia dos Estados Unidos. Conhece esse cara aqui? Não? Seguinte, esse cara aqui é opositor do ditador Nicolás Maduro. Este cara, né, ele está fazendo denúncias de abusos de direitos humanos contra o ditador Nicolás Maduro, a Suprema Corte e o Procurador-Geral da República da Venezuela aos Estados Unidos. A vice-presidenta da Venezuela entrou com ação pedindo a expulsão dele do país, ou melhor, que ele perca a cidadania e que vá para a prisão. Lembra algum país que você conhece, né? Maduro pede à justiça venezuelana que retire a nacionalidade do líder da oposição, deputado líder da oposição, por apoiar a pressão dos Estados Unidos sobre o país. A ação ocorre em meio ao envio de uma poderosa frota naval americana. O que ele fez? Ah, já sei. Ele viajou para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos da ditadura e está articulando pressão e sanção aos ditadores? Nem isso. Ele fez publicação dizendo que o Donald Trump tinha que agir mesmo. E aí, os caras agora querem tirar a nacionalidade dele, mandar ele para a cadeia, né? A ação ocorre em meio ao envio de uma poderosa frota naval ao Caribe. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu ao Tribunal Supremo de Justiça a revogação da nacionalidade do líder opositor Leopoldo Lopes, que acusou de apelar
a invasão militar do país, anunciou esse sábado a vice-presidente executiva Delcy Rodrigues, né? A vice-presidente cita ainda a lei orgânica Simón Bolívar Libertador, aprovada em novembro do ano passado. Você está vendo que eles estão usando toda novas jurisprudências, novas leis para ir para cima de todo mundo? Então, aprovada em novembro do ano passado, que determina penas como prisão, multa, inabilitação política para indivíduos que promovam ou estejam envolvidos em qualquer forma com sanções estrangeiras. A Constituição estabelece ainda, no artigo 35º, que os venezuelanos, por nascimento, não podem ser privados da sua nacionalidade e que esta só pode ser revogada por decisão judicial. Cara, é como se eu estivesse falando uma notícia do Brasil. Que trem parecido, né? É como se eu estivesse falando, né, uma notícia do Brasil. Se eu trocar os nomes dos personagens, né? Se eu trocar o nome do Leopoldo pelo Eduardo Bolsonaro, do Lula, né, do Maduro pelo Lula, da Dercy pela Janja, ia causar alguma estranheza para você? Não, né? Então, essa é a figura do Maduro. Vamos lá, matéria ainda do UOL. Venezuela suspende acordo com Trinidad e Tobago após o exercício com os Estados Unidos. Sim, a Trinidad e Tobago e a Venezuela tinham um acordo, né, energético de fornecimento de gás, pela proximidade. A Venezuela agora, ela vai cortar o envio de gás para Trinidad e Tobago. Há quem diga que o Trump está querendo que algum aliado entre em conflito com a Venezuela, para não iniciar diretamente com os Estados Unidos. Assim como aconteceu, por exemplo, Israel lá. Então, inicialmente, muita gente falou sobre esse equívoco, sobre a Guiana, que a Guiana poderia agir dessa forma. Tá? Que a Guiana poderia agir dessa forma. Então, o que aconteceu? Que a Guiana poderia agir. Então, o que aconteceu? Faz o seguinte, pensa comigo. Se tiver faltando fornecimento e a Trinidad e Tobago quiser pressionar o Maduro e o Maduro revidar contra Trinidad e Tobago, Estados Unidos pode entrar? Os Estados Unidos só está precisando de um start. Os Estados Unidos estão atacando os barquinhos, os Estados Unidos só está esperando o Maduro fazer alguma coisa, atingir algum soldado, contra-atacar. Os Estados Unidos está atiçando o Maduro, está esperando o Maduro fazer alguma coisa, fazer algum trem lá, né? E a gente está esperando para ver o que vai rolar disso, tá? Vamos lá, Rodrigo Valadares, deputado, ele acabou de fazer uma publicação, ainda sobre o Trump e o Lula, né? Que está dando maior repercussão, esse discurso aí. Ele publicou o seguinte, o blogueiro confessou: as negociações pode não dar em nada, mas é a foto com o Trump que importa. Nunca foi pelo Brasil, é pela foto com o Trump, é pelo que, né, eles querem para as eleições. Política, o que vale é a imagem, ainda mais em tempos de rede social. E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula essa fotografia com o Trump. Então, se daqui adiante, se isso não vai render nada, se a tarifa for de 50 para 100 ou cair a tarifa, o Lula já tem um ganho. Então, do campo político, a vitória ao Lula com essa imagem já está garantida. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem, ele conseguiu. É isso, era só para tirar foto, né? O Lula, ele não quer admitir, mas ele é fã do Bolsonaro, ele é fã do Trump. Tudo que ele queria era a foto com o seu ídolo. Ele foi lá e tirou a fotinha. A grande verdade é que eles não estão nem aí, eles só querem criar as narrativas. E a foto do Trump com Lula, as falas do Trump com Lula, foram sim uma ótima narrativa para o Lula, tá? Não, tá vendo? Eu sou democrático. Olha eu aqui com os Estados Unidos. Estou com os Estados Unidos, sou democrático. O negócio é que o Trump, ele é um presidente, ele é um estrategista um tanto quanto diferente. O Trump não tá com esse negócio de ideologia na cabeça dele. O negócio dele é bons acordos. É American First, ou seja, Estados Unidos vem primeiro. Ele foi eleito para isso. E aí, essas articulações agora é porque literalmente o Trump viu
alguma chance de ganhar alguma coisa nas costas do Lula. Mas isso não é garantia nenhuma que o Trump vai deixar o Lula tranquilo em 2026. Ah, mas não vai mesmo. Inclusive, o Coppola até fez um vídeo, né, falando justamente sobre essa situação aí da reunião do Lula com o Trump, né? Desmontou esse discursinho da reunião do Lula com o Trump. Dá uma olhada nisso aqui. E o esforço do governo petista em transformar esse fiasco diplomático em um trunfo político é constrangedor. Vamos começar aqui separando a realidade da narrativa. Primeiro fato, Lula e Trump falaram com a imprensa momentos antes da sua reunião oficial. E conforme a apuração do Estadão, a presidência da República era contra a presença de jornalistas. Foram os americanos que insistiram em dar publicidade e transparência ao encontro, coisa que o governo petista abomina. O Lula só gosta de falar em ambientes controlados, com plateias simpáticas ao seu governo, respondendo a jornalistas pré-selecionados de acordo com uma ordem de perguntas estabelecida pela sua assessoria. Tá mentindo? Segundo fato, naquela breve conversa com a imprensa, quando Trump elogiou Bolsonaro publicamente, manifestou a sua solidariedade ao ex-presidente, o Lula ficou visivelmente agitado e incomodado. E aí, logo na sequência, encerrou a coletiva de forma abrupta, de forma grosseira, mentindo para os jornalistas, insinuando que haveria oportunidade para entrevistas após a reunião, o que não houve. Terceiro fato, tudo que foi repercutido pela imprensa sobre a reunião partiu do governo brasileiro, sem confirmação do governo americano. No dia seguinte, o Trump limitou-se a parabenizar o Lula pelo seu aniversário, disse que tiveram uma boa reunião e deu a seguinte declaração sobre as tarifas, aspas, vamos ver o que acontece. Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver. Eles, os brasileiros, querem fechar um acordo, fecha aspas. Qualquer coisa além disso, pessoal, não passa de boato e rumor plantados pelo governo petista no solo fértil da imprensa militante. Aliás, o que chamou mais a atenção no encontro entre Lula e Trump foi justamente o silêncio ensurdecedor dos americanos sobre a proposta brasileira e o aspecto político dessa negociação. O chanceler Mauro Vieira relatou que o Lula defendeu, endossou a atuação do STF contra Bolsonaro, contra os réus do 8 de janeiro, mas quando foi questionado sobre a resposta do Trump aos argumentos do Lula, o chanceler disse que o presidente americano, aspas, ouviu, registrou e não fez nenhuma objeção. Pessoal, na diplomacia, quem cala não consente. Quem ouve sem contestar não está concordando com o que está sendo falado, está apenas ouvindo. Portanto, o Lula falar que provou a sua inocência, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro recebeu um julgamento justo não significa absolutamente nada sem uma resposta dos americanos concordando com essas afirmações. E como disse o Mauro Vieira, o Trump apenas ouviu e sequer reagiu. Mas, de qualquer forma, é cômico assistir ao Lula celebrando a sua própria mediocridade e ver o governo comemorando uma reunião apressada e mal costurada, cujo resultado foi apenas o compromisso de novas reuniões. A verdade é que Lula agiu de forma ideológica e irresponsável, demorando 10 meses para fazer uma simples ligação para o presidente americano. E por causa disso, o Brasil está exportando 20% a menos para os Estados Unidos e a nossa economia já perdeu bilhões e bilhões de dólares. Fica simples, claro, objetivo, né? A resposta. Ou seja, eles não falavam que era por culpa do Eduardo Bolsonaro? Tá, foi uma conversa entre Trump e Lula. O Lula já está contando vitória que ele pode tirar parte das tarifas. E por que não fez isso antes? Porque a preocupação nunca foi o Brasil. Dá uma olhada nessa publicação aqui do Herald de México, né? Esse aqui é um jornal de grande circulação que diz o seguinte: Trump postula Marco Rubio como possível candidato presidencial a 2028. É o seguinte, o Trump voltou a falar na possibilidade de ser candidato, mas que se não for possível, ele já tinha dado um possível nome, que é o J.D. Vance, que é o vice do Donald Trump. Cara bom, menininho bom, né? Ou seja, o Trump disse o seguinte, olha, se vocês acham que é duro lidar comigo, se vocês acham que é difícil lidar comigo, é porque vocês não viram o J.D. Vance. Pois é, o J.D. Vance fez sua fama. Agora, tem um que causa muito mais pavor, desespero no esquerdismo. Chama-se Marco Rubio. Ah, esse cara fez o Mauro Vieira tremer os cambitos quando tinha que encarar ele. Então, quando o Trump falou, não, vai negociar com o Brasil, fala aí com
com o Marco Rubio aí, nosso menininho aí, a galera do Brasil aqui ficou louca, desesperou. Falou, rapaz, que bomba que o Trump mandou pra gente. Esse cara, o Marco Rubio, ele odeia esquerdista, socialista, comunista. Então, tô fora desse cara aí. Só que teve que encarar ele. E o Marco Rubio ficou de boa, ouviu, mas ele não vai dar moleza. E esse cara, se for o candidato a presidente, vem cá, entende o seguinte, aqui, na América Latina, todo mundo odeia o Cris, quer dizer, todo mundo odeia o Maduro, ninguém gosta do Maduro. Aqui no Brasil, quem tem cérebro detesta o amigo do Maduro, mas só quem tem cérebro, tá? O que está acontecendo? Se o Maduro cair, se o Petro cair, e se o Trump entregar para os latinos que vivem lá nos Estados Unidos um país livre da criminalidade, meu amigo, a comunidade latina lá nos Estados Unidos representa quase 25% dos votos. Todo mundo, se tiver um pouquinho de sanidade, vai ficar grato ao Donald Trump em ver os seus familiares seguros no seu país. O Brasil é maravilhoso, é lindo. Hoje, um dos maiores problemas do Brasil é violência. Olha o Rio de Janeiro. Imagina o Rio de Janeiro, um lugar seguro, igual El Salvador, igual El Salvador de Bukele. Então, se o Trump resolver o problema do Maduro, da Colômbia, o Brasil toma jeito, a América Latina toma jeito e os republicanos vão vencer todas as eleições. Então, se o Trump falar que o próximo presidente é o Rubio, é o Rubio. Se falar que é o Didi Vance, é o Didi Vance. O Donald Trump descartou a possibilidade de ter um terceiro mandato, esta vez, como vice-presidente. Porém, assegurou que Marco Rubio poderia ser um dos candidatos em 2028. O vice-presidente é genial, que é o Didi Vance. Marcos, que é o Marco Rubio, é genial também. Creio que assim, alguma vez formaram um grupo, seriam imparáveis, assegura o mandatário durante a chegada ao Japão. E aí, o que ele falou foi o seguinte, vamos lá, né? Vamos lá. Vou dar de presente para vocês. Marco Rubio e Didi Vance. Eles definem aí quem quer ser o presidente, quem quer ser o vice, mas são imparáveis, já estão eleitos para 2028, se eu não me engano, que vai ter eleição. Vamos lá, matéria do Jornal Razão. Esse trem aqui, quero que vocês prestem atenção, porque para mim é uma vergonha você não respeitar, né, o estado dos outros. Principalmente esse tipo de gente que vai pro estado e não respeita. É uma vergonha. O respeito cabe em qualquer lugar. Olha o que esse indivíduo falou. Raça ruim, esquerdista ataca Santa Catarina e diz que o Oktoberfest, Blumenau, é a maior festa de nazistas no Brasil. E aí? O Monark fala uma coisa e que é o fim do mundo pro Monark. Outros podem falar o que bem entende. Escuta essa asneira, desculpa. Tem que fazer, ter que permitir que vocês escutem, né, uma asneira. E para falar uma asneira tem que ser um asno, né? Um indivíduo como esse, falando e criticando, né, um dos estados que eu gosto tanto, que é Santa Catarina. Oktoberfest este ano não deu para mim ir. Paraguai não deixou, né? No Paraguai. Mas, entretanto, todavia, contudo, terra linda, maravilhosa. Tudo que eu queria era estar lá no Oktoberfest, né? Por quê? Porque é um povo bonito, é um povo solícito, é um povo solidário. É o Brasil que está dando certo. Vamos ser sinceros. Eu pergunto para vocês, o povo está abandonando Santa Catarina para ir para outros estados ou são os outros estados que estão indo para Santa Catarina? É como o meu Goiás. Eu estou vendo as pessoas saírem dos outros estados para ir para Goiás. Goiás é o segundo estado do Brasil que mais está indo gente. E olha que nem tem praia. Agora eu te digo, qual dos dois é melhor? Para. Tenham vergonha na cara. Respeitem todos os estados. Tá de sacanagem. Os nazistas miseráveis, bando de vagabundos lixo que não era nem pra estar aqui no Brasil. Essa raça maldita, essa raça ruim. Todos eles são iguais. São tudo bando de nazistas, filho da p. É por isso que eu deixei até meu cabelinho assim bagunçado pra mostrar que o baiano aqui tem um cabelinho duro. Que eu sei que vocês adoram falar mal de nordestino.
falei que era festa de nazistas, que a cidade era uma cidade nazista. Pois é, e eu confirmo tudo aquilo que eu falei. Oktoberfest, lá de Blumenau, é a maior festa de nazistas do Brasil. Eu já fui nessa bosta aí, nessa festa de miserável, dessa raça ruim. Já foi? Que coisa, né? Engraçado que eles vão atrás. Eles querem coisa boa, né? Mas lutar para fazer que aquele lugar que eles são cresça, né? Eu, por exemplo, o que eu posso falar do Nordeste? João Pessoa, da Paraíba. Que lugar maravilhoso. Que gente boa. Bahia. Aham. Que estado bonito. Que povo bom. Mandar até um abraço para minha amiga Valdélia. Petista de carteirinha, mas é gente boa demais. Agora, vocês precisam entender o seguinte. Respeitem o próximo. Nazismo, fascismo, é você não respeitar a cultura do outro, a realidade do outro. Minha nota de repúdio a esse ser aqui. Vocês sabem o que é essa festa aí? Essa festinha que tá rolando aí? Isso daí se chama Oktoberfest, lá de Blumenau. A maior festa alemã do Brasil. Não é uma festa só alemã, é a maior festa de nazistas do Brasil. E eu posso falar em alto e bom tom, porque eu já fui nessa bosta aí, nessa festa de miserável, dessa raça ruim, e eu pude ver. Foi na minha frente, eu vi, eles escancaram o nazismo na sua frente, assim, ó. Eles não têm medo de serem comunistas, porque todos eles são iguais. Eu fiquei esperando alguma autoridade, algum político, né, como vocês adoram, ameaçar os outros, prender pessoas que falam mal de políticos ou de alguma coisa assim. Eu tô esperando. Cadê? Isso é crime. Já encaminhei esse vídeo para a delegada regional e um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. Calúnia, difamação e discursos de ódios têm consequências. Por isso, não vamos tolerar ataques ao nosso povo de Blumenau. Enquanto uns escolhem o caminho da desinformação e do preconceito, nós escolhemos o trabalho, a honestidade e o comprometimento com a nossa gente. E a Oktoberfest não é apenas uma festa, é a preservação da cultura germânica, que com tanto trabalho nossos imigrantes construíram com suor e dedicação. Além disso, ela movimenta a nossa economia, gerando pelo menos 6 mil empregos, mostrando que tradição, inovação e desenvolvimento podem caminhar juntos. Os números da Oktoberfest 2025 falam por si. Nós tivemos apenas 12 furtos de telefone celular, e todos recuperados e devolvidos às vítimas. Isso no universo de quase 690 mil visitantes. É por isso que a Oktoberfest é a festa mais segura do país. Não é à toa que estamos no estado mais seguro do Brasil. Acusações infundadas que tentam rotular nossa cidade como ninho de nazistas são absurdas e frutos da ignorância. Para quem tenta ofender nossa cidade e nosso povo, fica um recado claro. Não vamos nos intimidar. Blumenau segue sendo motivo de orgulho para quem ama e reconhece o verdadeiro valor dessa terra. Fica aqui, tá? Meu abraço, meu carinho incondicional ao povo catarinense, né? E também ao povo de Blumenau. E que pena que eu não pude ir, tá? Esse ano. Que pena que eu não pude estar nesse evento tão bonito, tá? Mas que gente como essa aqui seja, sabe, ignorada, né? Que o esquecimento seja, né, a única resposta a eles. Vamos falar do Arthur Lira agora? Matéria da Andresa Matais. Imagem de Lira com bolsa Hermes viraliza e levanta alerta para 2026. Vamos lá. O Lira está passando por um momento bem tenso, tá? O Lira está em grande possibilidade de não conseguir nem Senado, que é o que ele está querendo, tá? No máximo, ele vai permanecer como mais um deputado do baixo clero, ou seja, cada vez mais a força do Lira está sendo minada. Rolou uma cena bem esquisita, né, no aeroporto. O Arthur Lira com uma bolsa dessa aqui, tá? Esse trem de rico é uma bestalhagem que não tem sentido. Tá? Eu não consigo entender. Uma bolsa feia dessa, vocês me desculpem, essa bolsa não tá com nada não, nem achei tão bonita assim. Mas é a minha opinião, tem gente que vai achar linda, né? Não é feia, também não vou ser hipócrita, é comum, né? Custa 385 mil reais, né? E aí, o pessoal, é Hermes a marca. Todo mundo, olha lá, a bolsa da Hermes. Se eu comprar uma mochila lá na 25 de março, lá, eu ralei demais pra ganhar meu dinheiro, meu filho. Não gasto com essas besteiras, não, tá? E aí, o que acontece? O cara com a mala dessa, um trem desse, viralizou. O pessoal começou a colocar ele com bolsa da Prada, com bolsa da Louis Vuitton, é tudo feminino, coloca ele de salto alto, começaram a zoar ele. Mas essa bolsa aqui custa nada mais, nada menos que a bagatela de mais de 300 mil reais. É, meu irmão,
Esquisito. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, foi alvo de uma montagem que viralizou nas redes sociais. Na imagem real, o deputado aparece na fila de um embarque de um aeroporto, carregando uma bolsa da Hermes, avaliada em R$ 346,8 mil. Há variações da montagem. Algumas delas, a bolsa é da marca Prada. A assessoria do deputado diz que só trata de assuntos institucionais. Em 2026, ele irá disputar uma vaga para o Senado. E da forma que a coisa viralizou ainda, meu amigo, aí é que ficou pior ainda, né? Para o Arthur Lira, né? Porque, assim, mostrou uma ostentação, um abuso, né? E sem sentido, infundado, né? Dos recursos públicos, né? Não tem nada a ver, né? Coisa dele, pessoal dele, mas assim, é absurdo, né? Absurdo. O quanto, né, essa turma aí, né, tem grana, ostenta grana e fica lá dizendo, né? Nós estamos aqui para defender os mais pobres. Político nenhum está preocupado com o mais pobre, não, tá? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Mas é isso, pessoal, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E a gente volta já no próximo editorial às 4 horas da tarde, trazendo mais conteúdo aqui. Grande abraço.